Bom dia! É bom ver cada um de vocês esta manhã. Estamos muito gratos por aqueles que estão na igreja do Granite Bay Hilltop e nossos amigos que estão assistindo na televisão ou na internet. É bom se reunir no dia de Deus e abrir a palavra de Deus. Se você está nos visitando, acabamos de começar uma série que trata de capa a capa, falando sobre Jesus em toda a Bíblia. E estamos analisando várias histórias da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, que destacam os diferentes tipos de Cristo. Como você pode encontrar a história do Evangelho em toda a Bíblia? Você lembra, nós usamos esse verso semana passada, Lucas capítulo 24. Jesus ressuscitou dos mortos e fala com 12 discípulos no caminho para Emaús. E diz, começando em Moisés e todos os profetas, ele expôs a eles em todas as Escrituras as coisas a respeito dele. A Bíblia toda nos conta sobre Jesus. Não começa apenas no Novo Testamento. Quando eu comecei, eu tinha uma visão perfeita. Eu tinha uma visão mais que perfeita. Durante a maior parte da minha vida, até eu chegar aos 40. Então as coisas começaram a ficar confusas quando eu lia. E eu comentei isso com alguém. E um dos meus amigos me deu esses óculos. Eles parecem muito com óculos de sol, mas não são. Se você chegar e olhar bem de perto, não sei se vocês conseguem ver daí, há centenas de buraquinhos neles. E ele disse que isso ia me ajudar a ler. Eu disse, do que você está falando? Ele disse, coloque. Eu fiquei chocado. Agora, sem meus óculos, é difícil de ler. Mas se eu usar esse, eu pareço com Jim Jones, não? Agora eu coloco esses e eu consigo ler. Agora, aqueles que estavam com eles foram contados e havia 23 mil, todos os homens de um mês de idade e acima. Que coisa estranha! Os obstetras aqui entendem o que é essa dinâmica, mas algo sobre todos esses buraquinhos, de alguma forma se concentra em um ponto específico e entra no foco. E isso me lembra o Antigo Testamento em todas aquelas historinhas, que são tipos e sombras no Antigo Testamento, elas todas nos contam algo sobre Jesus. Acho que fico melhor com esses aqui. É isso que vamos fazer, ver muitas dessas histórias. Alguns de vocês se lembram dos dias em que aquelas velhas televisões com a orelha de coelho no topo? Eu lembro que quando cresci na cidade de Nova York, mesmo em Nova York havia apenas 3 ou 4 canais. Tínhamos a ABC, a NBC, a CBS e eu acho que um canal público de transmissão. E a nossa TV tinha aquelas orelhas de coelho. Quando trocávamos de canal, alguém tinha que levantar e ajustar. E era frustrante, porque o meu irmão dizia, Doug, vá lá ajustar. E eu subia lá e ficava mexendo e ele dizia, segura bem aí. Se eu me afastasse, ele ficava chateado se eu me mexesse ali. Era alguma coisa no corpo, eu não sei. Ele dizia, só fique aí para eu poder assistir isso aqui. Mas algumas vezes, quando você ajustava o canal nas orelhas de coelho, apareciam 2 programas ao mesmo tempo. Apareciam a Globo e o SBT na tela ao mesmo tempo. Chamavam isso de fantasma. Alguém sabe do que eu estou falando? Quando eu leio o Antigo Testamento, às vezes eu sinto como se eu estivesse vendo 2 histórias ao mesmo tempo, porque todas elas nos contam algo sobre Jesus. E vamos ver algumas histórias esta manhã. Ore por mim enquanto prosseguimos, porque temos muito a cobrir. Vamos ver como vamos fazer para continuarmos de onde pararmos. Semana passada falamos sobre Abraão e terminamos falando sobre aquela história magnífica onde Abraão ofereceu seu filho Isaque, e Isaque é um exemplo perfeito e poderoso de Cristo. Mas hoje vamos começar com uma pequena viagem, porque algo acontece durante a vida de Abraão e outro personagem é apresentado, que a Bíblia diz no Novo Testamento é um tipo de Cristo. Seu nome é Melquisedeque. Melquisedeque. Podem repetir? Melquisedeque. Eu acho que a maioria conhece esse nome. Deixe-me ler o que diz aqui em Hebreus 5, versos 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, ele, Jesus, veio a ser ele o autor da eterna salvação para todos os que o obedecem, chamado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está fazendo uma conexão entre Jesus e Melquisedeque. Eu vou ler a história, mas você encontra isso em Gênesis 14. A Bíblia conta que havia
5 reis do norte que subjugaram os reis do sul de Israel, e os reinos do sul pagavam tributos aos reinos do norte, mas eles cansaram de pagar impostos, então eles se rebelaram. Então os 5 reis do norte desceram e atacaram, incluindo Sodoma e Gomorra, onde Ló e sua família viviam. Levaram todos cativos e também seus pertences, e os trouxeram de volta para o norte. O mensageiro veio e disse a Abraão que Sodoma e Gomorra, as cidades da planície, haviam sido conquistadas, e não apenas levaram todos os recursos, mas que seu sobrinho e sua família foram capturados. Então Abraão, ele tem uma tribo muito grande, ele tem 318 soldados treinados em sua família. E ele se reúne numa confederação entre Manre e Escol e outros sheiks, e eles dizem, não podemos permitir isso. E eles saem à noite. Eles os atacam, os libertam, e eles não apenas resgatam as famílias e derrotam o inimigo, mas também tomam toda a recompensa da guerra. Então agora Abraão está voltando e... Bem, é aqui que a nossa história começa. Você vê isso em Gênesis 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo? Espera um segundo, eu pensei que Abraão vivesse numa terra cercada de pagãos. O que um sacerdote do Deus Altíssimo está fazendo lá? E o abençoou. Melquisedeque abençoa. A Bíblia diz que o maior abençoa o menor. E disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ele, Abraão, deu-lhe a Melquisedeque o dízimo de tudo, de toda a recompensa que foi recuperada na guerra. Eles deram 1/10 como dízimo, e esse é um dos lugares onde você encontra exemplo de dízimo na Bíblia. Então vem a grande questão, quem é Melquisedeque? Mas observe o que diz a respeito dele. Diz que é um tipo de Cristo. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça. Soa familiar? Sempre que eu perguntar se soa familiar, se soar familiar, diga amém. Ok? Um outro rei da justiça? Seu território é Salém, mais tarde conhecida como Jerusalém, ou Jerusalém, que significa cidade de paz. Veja, outro rei de uma nova Jerusalém? Soa familiar? Diz que ele é um sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote? Do Deus Altíssimo. E diz que Melquisedeque, que significa rei da justiça, ele nos dá um manto da justiça, diz que ele trouxe pão e vinho e abençoou. Você consegue imaginar um jantar onde Jesus traz pão, vinho e bênçãos? Soa familiar? Então Paulo nos diz no Novo Testamento que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Agora não podemos ler essa história sem fazer algumas perguntas que muitos fazem o tempo todo. Quem era Melquisedeque? Temos algumas opções. Alguns dizem que era Cristo fisicamente. Eu acho que não. Era uma pessoa real. Há momentos em que Jesus aparece no Antigo Testamento que são chamados de cristofanias, onde o Senhor, às vezes declarado ser o anjo do Senhor, aparece. Na verdade, na mensagem desta manhã nós temos um exemplo disso. Mas este é um sacerdote, ele traz comida de verdade, ele recebe dízimo de verdade, ele parece estar fazendo tudo de uma forma tangível. Alguns dirão, bem, este é um dos raros casos em que você tem um rei sacerdote, que era um sheik vivendo entre os cananeus e que ainda adorava o verdadeiro Deus. Essa é uma teoria. Mas observe outra coisa, muitos perguntam se esse era Sem, o filho de Noé. Agora vá para Gênesis 11. Essa é a genealogia de Sem. Sem tinha 100 anos de idade. Quantos anos? E ele gerou Arfaxade, 2 anos após o dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos, totalizando a idade de 100 mais 500. Vamos lá. Essa é a segunda série. 100 mais 500 dá 600, ok? O que isso significa? Temos uma genealogia ali para ajudar a ilustrar que você tem senha descendo até Abraão. A propósito, quando você diz que alguém é antissemita, significa que eles são antisseméticos. Os semitas são os que vieram de Sem, e daí vem o nome. E aqui você tem Sem, e depois Arfaxade,
Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e depois Abraão. Então ele foi o tataravô 8 vezes antes de Abraão. E ele viveu 140 anos. Sua vida coincidiu com a vida de Abraão. 140 anos. Isso é algo relevante. Você imagina Abraão conversando com alguém que viveu antes do dilúvio, que viu o Jardim do Éden? Claro, do lado de fora. É notável. Muitos acreditam que esse era 100. Aqui eu tenho uma citação do livro de Ginsburg, Lenda dos Judeus, que diz: quando Abraão voltou da guerra, 100, ou como às vezes é chamado Melquisedeque, o rei da justiça e sacerdote do rei Altíssimo. Se você olhar na página 393 do dicionário bíblico de Smith, aqui diz: a tradição judaica declara que Melquisedeque é um sobrevivente do dilúvio, o patriarca Sem. Então, evidentemente, de acordo com isso, a teoria é que quando eles se voltam para a idolatria em Ur dos Caldeus, e eles fizeram isso, e sem perceber que Deus havia chamado Abraão para outra terra que ele daria, ele foi e se mudou para aquela terra. Mais um verso aí. Se você olhar aqui em Gênesis 9, quando Noé pronuncia bênçãos e maldições sobre seus filhos, ele diz em Gênesis 9, 26, e Noé disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, quando fala em ir para Canaã, é porque os cananeus se mudaram para lá. Para que os cananeus fossem servos de Sem, Sem teria que estar por perto. Faz sentido? Então, eu acho que é uma teoria plausível que este Melquisedeque diz sem começo de dias ou fim. Não há genealogia dada para ele no tempo de Abraão. Então ele aparece de repente e desaparece. É um símbolo de Jesus, sendo o alfa e o ômega, sem começo e fim. Portanto, ele é um tipo de Cristo na Bíblia. Soa familiar? Isso faz sentido? Ok. Então, com isso, vamos voltar para Isaac agora. E se lermos em Hebreus, nos diz, é claro que Abraão, nós sabemos que Abraão e Sara não podiam ter filhos. Por um milagre, eles tiveram um menino. Seu nome era Isaac, o que significa alegria. Agora, na verdade, quando Deus disse que Sara ia ter um filho, ela estava ouvindo do outro lado da tenda. E é fácil escutar através de uma tenda. E ela ouviu Abraão e o Senhor. Ele disse: daqui a 1 ano Sara vai ter um filho. E Sara riu. Mais tarde, Deus a confrontou e ela disse: eu não ri. Ela riu por dentro, ele sabia disso. Foi como se ela debochasse quando ela pensou nela e Abraão. E ela mencionou especificamente isso. Mas a palavra Isaac significa riso ou alegria. E Jesus é quem nos traz essa alegria. Amém? Veja em Hebreus, se você está se perguntando se Isaac é um tipo de Cristo. Amigos, Pastor Doug não está inventando essas coisas. É isso que diz o Novo Testamento. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. A palavra figura aí é tupos, que significa um símbolo. Então, quando Abraão foi à montanha, ele estava pronto para sacrificar seu filho. Quando Isaac voltou descendo aquela montanha, vivo, para Abraão é como se fosse uma ressurreição. Ele estava louvando a Deus. Então Isaac, é claro, como Jesus foi um sacrifício voluntário, ele subiu o monte com seu pai. Ele tinha a madeira nas costas, enquanto Jesus carregava a cruz nas costas. Portanto, isso cobre um pouco a semana passada. Então vemos um tipo poderoso de Jesus na vida de Isaac. E você também pode ler aqui uma coisa sobre Isaac. Ele é um nascimento milagroso. Jesus foi um nascimento milagroso. Para um homem antigo, Deus é chamado o ancião de dias. Isaac foi uma criança profetizada anos antes de nascer. Jesus é profetizado antes de nascer. Isaac e Jesus foram filhos prometidos que foram nomeados antes de nascer. Você pode ver em Gênesis 17, 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua. O evangelho é chamado de evangelho eterno por meio de Jesus. Todos vocês sabem disso, é claro, em Mateus 1, 21.
E ela dará à luz um filho e o chamará de Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Portanto, você pode ver os tipos de Jesus em Isaac aí. Então, ele é o filho da fé. Abraão teve 2 filhos. Um foi: eu vou fazer do meu jeito. Eu preciso ter filhos. Então, Sara sugeriu: bem, eu vou te dar Agar, a egípcia, como minha substituta. E eles foram tentando cumprir a promessa de Deus em sua própria força, usando meios humanos em vez de meios milagrosos. E então você tem Ismael, que é como o filho das obras e da carne. E Isaac se torna um símbolo para o filho da fé e milagre. Foi um nascimento milagroso, assim como o de Jesus. Como você deve ter um novo nascimento milagroso para entrar no reino. Amém? A menos que você nasça da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Agora, na vida de Isaac, nós vamos voltar aqui porque tem algo muito importante. Ele precisa casar. E ele precisa se casar com a garota certa. Então, Abraão está envelhecendo e Isaac ainda não encontrou a garota certa porque eles estão cercados por cananeus e um monte de paganismo. Ele chama o seu servo e o nome do seu servo é Eliezer. E no capítulo 24 de Gênesis, não temos tempo para ler o capítulo inteiro, é um dos capítulos mais longos em Gênesis, se não o mais longo. O capítulo inteiro é dedicado a encontrar a esposa certa para este filho prometido, que será o progenitor da raça da aliança. Então diz que ele envia o seu servo, isso está em Gênesis 24, versos 6 e 7, Abraão está falando com Eliezer. Aqui diz: respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho, levar Isaque para a Babilônia, porque ele sabe o que acontece se Isaque for para lá. Ele chega, se acomoda, arruma um emprego, o sogro oferece um emprego melhor, ele se acomoda e nunca mais volta. É mais ou menos assim. Karen cresceu em Sacramento, eu casei com Karen, onde eu estou. Isso é frequente, não é? Você se estabelece num lugar ou noutro. Então ele diz: não volte lá. Ele pode ficar preso lá. Traga ela aqui. É interessante notar que com Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas, você vai notar, é incrível. Suas esposas todas lutam para ter filhos. Abraão, Sara era estéril e por um milagre teve um menino, que é um tipo de Cristo. Rebeca descobre que é estéril, Isaque ora por ela, e ela tem 2 filhos. Raquel era estéril, Jacó ora por ela, ela tem José e depois Benjamim. Todos eles trouxeram suas esposas da Babilônia para a terra prometida. Então você vê o povo de Deus cativo na Babilônia, e o Senhor os tira de lá. A propósito, é um sumo sacerdote chamado Josué que os tira da Babilônia. Durante a época de Esdras, Jesus é dito Josué em hebraico, o mesmo nome. Então eles estão trazendo suas esposas para a terra prometida. Jesus traz sua noiva da Babilônia para a terra prometida. Você diz amém? Então ele vai encontrar sua esposa e Eliezer. Há uma razão para que Abraão o tenha colocado no comando de tudo que ele possui. Ele é um homem de confiança, ele adora a Deus. Ele jornadeia o deserto até a Mesopotâmia. Ele tem caravanas carregadas de coisas boas para um dote. E o patrão disse: jure que vai encontrar uma esposa. E se ela não quiser vir comigo, você está livre do juramento se ela não quiser vir. Mas faça o seu melhor. E encontre uma esposa para minha família que adore meu Deus. Eu queria que todos tivessem lido esses versos em Gênesis 24 antes de se casarem. É muito importante para Deus que você escolha o parceiro certo para a sua vida. Muitas pensam: bem, eu vou casar com ele, eu sei que ele não é crente, mas depois ele vai mudar. E o que acontece é que, às vezes, o incrédulo muda o crente. Não se coloque em julgo desigual. Então Eliezer faz aquela viagem pelo deserto, e ao se aproximar da cidade natal de Abraão, ele ora e diz: Senhor, não sei por onde começar. Eu vou pôr uma porção de lã na eira. Ele não sabia o significado disso, pois Gideão era de outra época. Mesmo assim, ele disse: eu vou criar uma sequência e, Senhor, que aconteça que, quando eu for ao poço, quando as jovens saírem da cidade como costumam fazer, para buscar água de manhã e à tarde, quando eu pedir água, eu sei que ela vai me dar água. Essa era uma prática muito comum. Se ela disser:
Beba e eu vou dar água aos seus camelos. Isso era percorrer a segunda milha. Porque os camelos bebem muita água. E uma caravana com muitos camelos é como tirar 300 galões de água de um poço. Isso vai cansar você. Então, depois que ele termina de orar, ele vê algumas moças chegando e uma jovem em particular chamada Rebeca. Bonita, virgem. E ele diz, você pode me dar um pouco d'água? E ela disse, beba, meu senhor, e eu vou dar água aos seus camelos também. Ela tem o dom do sacrifício, abnegação, serviço. Ele diz, isso é bom. Ela é bonita, isso é um bônus. E ele pergunta, de quem você é filha? E ele lhe dá alguns presentes. E ela diz, eu sou da família de Naor. E ele pergunta, você tem um quarto na sua casa? Sim, eu tenho. E ele finalmente diz à família que ele foi enviado de Abraão para encontrar uma esposa para o seu filho muito rico. E eles ficam fascinados quando ele conta o velo que ele colocou diante do Senhor. E ele diz, eu creio que Deus está me dizendo que Rebeca é a mulher. E quando ele termina toda a história, eles ficam tipo sem palavras e dizem que não sabem o que dizer. Isso parece ser do Senhor. Eles viram para Rebeca e dizem, o que você vai fazer? Não, o que você faria? Ela não tinha como ir à internet e pesquisar Isaac e ver como ele é. E pelo menos conseguir algumas cartas românticas e ela devia ir para uma terra que não conhecia e casar com um homem que nunca viu. Mas ela vê a mão de Deus nisso. E eu imagino que ela tenha orado ao Senhor, eu oro para que tu escolhas a pessoa certa para mim. E ela estava disposta a isso. Rebeca é um tipo da noiva de Cristo. Assim como Isaac é um tipo de Cristo, perceba, ela está disposta a ir para uma terra estrangeira porque ela está seguindo a providência de Deus para sua vida. Bons missionários fazem isso o tempo todo. Bela jovem virgem com o dom da hospitalidade do serviço. O nome Rebeca significa amarrar firmemente ou algo cativante. Diz que ela é filha de Betuel. Betuel significa virgem de Deus. Então aqui, Rebeca é um tipo de noiva de Cristo. E é uma linda história. E diz que Isaac e Rebeca, você pode dizer que foi um casamento arranjado, mas diz que eles se amavam. Mais tarde, quando Isaac mentiu, dizendo que ela não era sua esposa, o rei Abimeleque olhou pela janela e os viu flertando juntos, então eles tiveram uma vida romântica. Ele diz, ela não é sua irmã, vamos torcer para ela não ser sua irmã. Na verdade, ela era uma prima. Tudo bem, voltando para Isaac, que é um tipo de Cristo. Isaac, aonde quer que ele vá, estou em Gênesis, vamos ver aqui, Gênesis 26. Isaac é um semeador de sementes. Abraão e muitos dos outros são pastores, mas diz que Isaac planta. E observe, diz em Gênesis 26, 12, Isaac semeou naquela terra e colheu no mesmo ano 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou. Quantos se lembram de uma parábola de Jesus em Mateus 13? Uma parte da semente caiu em boa terra e rendeu 100 por 1. E quem foi o semeador da semente? Um semeador pode ser qualquer um que compartilha a palavra de Deus. Mas Jesus é o principal semeador para trazer a palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada. Amém? Então vemos que Isaac era um semeador, além de ter rebanhos e manadas. Isaac era um homem manso. E uma coisa sobre Isaac é que onde quer que ele vá, ele cava poços. Sua esposa é encontrada em um poço. Interessante também que Moisés encontra sua esposa em um poço. E Jacó encontra sua esposa em um poço. E você vai ao Novo Testamento e diz que Jesus se revela à mulher num poço e há um avivamento dos gentios. E Jesus fala sobre a água viva. Agora havia outro termo para água viva. Se você perfurasse um poço e encontrando água, você se alegraria. Se cavasse uma nascente e a água conseguisse escorrer morro abaixo, isso seria maravilhoso. Mas se você perfura um poço e atinge uma cisterna, e sob a pressão do que você atingiu, ela sai do solo artesiano, eles chamam de água viva. Na cultura dos tempos bíblicos, significa que ela jorrou do poço. Jorrou. Você já ouviu falar a expressão jorrar um poço? Você já ouviu aquela música? É chamada de água viva. A Bíblia diz que Isaac cavou um poço e encontrou água viva. É outro tipo de Cristo. Mas ele era um homem manso, porque toda vez que ele cavava um poço, as pessoas brigavam com ele. Tentavam tirar dele o poço.
Gênesis 26, 19. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram um poço de água corrente ali, água viva. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali, e cavou ainda outro poço. Agora, quando lemos sobre Isaque, ele herdou quase tudo de Abraão. E depois que ele produziu e ganhou 100 vezes, você lê em Gênesis que o homem cresceu e se tornou muito grande. Ele se tornou tão grande que os filisteus pediram uma aliança para eles não atacá-los. E ele fez a aliança. Então, quando esses pastores estão pegando a sua água, ele poderia facilmente enxotar os pastores. Mas ele é um homem manso. E ele não reivindica os seus direitos, ele se afasta e diz: ok, não vamos brigar. Então, algo que você vê em Isaque é a mansidão. E Jesus diz: eu sou manso e humilde. Então, diz que ele se mudou e cavou outro poço. Encontraram água de novo e chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. E Jesus o fez abundante e frutífero. Portanto, a palavra Reobote significa espaços amplos ou espaçosos. Então, Isaque conhece sua esposa Rebeca e, após vários anos casados, eles ainda não têm filhos. Isaque já tem 60 anos. Então ele ora e ela tem um bebê. Você pode ler sobre Isaque. Olha em Gênesis 25. Na verdade, ela tem 2 meninos. Gênesis 25, 21. Isaque orou ao Senhor por sua esposa, porque ela é estéril. A propósito, o Senhor quer que a sua noiva seja frutífera. Quando o Senhor diz para multiplicarmos e aumentarmos, Ele quer que ganhemos almas. Amém? Agora Isaque implorou ao Senhor por sua esposa, pois ela era estéril. E o Senhor atendeu o seu pedido. E Rebeca, sua esposa, concebeu. Mas os filhos lutaram dentro dela. E ela disse: está tudo bem comigo, então por que eu estou assim? Evidentemente, ela tinha gêmeos dentro dela. E eles estão se contorcendo e girando e dando cambalhotas enquanto crescem. E isso não é incomum. Mas esses dois não estão só mudando de posição. Eles não estão só se ajeitando enquanto crescem. Eles estavam brigando ali dentro. Eles estavam lutando pela melhor posição. E ela: meu Deus, o que está acontecendo? E isso é tão incomum que ela, na verdade, foi perguntar ao Senhor para descobrir o que estava acontecendo. E você pode ler aqui: as crianças lutaram dentro dela. E então ela foi, de novo, eu estou lendo Gênesis 25, ela foi consultar o Senhor, no verso 23, e o Senhor disse: onde ela foi consultar o Senhor? Um profeta local, talvez descendente de Melquisedeque. Ela pode ter orado e Deus a impressionou. Então o Senhor disse a ela: 2 nações estão em teu ventre. 2 povos sairão do teu corpo. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais jovem. Quando você começa a olhar a história de Jacó e Esaú, você não tem como estudar Jacó sem saber algo sobre seu irmão gêmeo. Quando eles nasceram, aqui diz que Esaú nasceu primeiro. E ele sai, e quando ele sai, Jacó se agarrou no seu pé. E eles deram o nome de Jacó, o primeiro, eles chamaram Esaú de Esaú porque ele era ruivo e peludo. E, sim, conforme lermos, você vai descobrir que ele era bem peludo. Deviam tê-lo chamado de ruivo. Eu não sei por que escolheram Esaú, mas Jacó sai e diz que ele tem pele lisa. Mas o chamaram Jacó, que significa trapaceiro, conivente ou conspirador, porque ele agarrou o calcanhar do irmão como se dissesse: eu quero ser o primogênito. E eles brigam, mas ele ficou em segundo lugar. Então você pensa: por que eles estão lutando sobre quem será o primogênito? Bem, primeiro de tudo, quem teve a bênção da primogenitura? O Messias viria daquela linhagem. Além disso, para qualquer hebreu, o filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança do pai. A razão para isso é que eles também se tornavam, quando o pai morria, o filho primogênito se tornava como o patriarca para cuidar da família. Ele precisaria desses recursos. Ele seria considerado o mais responsável. E também o filho mais jovem era considerado o mais irresponsável, como o filho pródigo. E outros na Bíblia
Enfim, então, outra coisa que se descobre é que Jacó quer o direito da primogenitura, mesmo que ele não seja o primogênito. Ele parece não apreciar isso. Jacó ficava pensando, eu quero essa bênção, eu quero que o Messias venha através da minha família. E ele queria muito. Ele ouviu as histórias vindas de Abraão e seu pai, e Jacó poderia ter falado com Abraão. Suas vidas coincidem um pouco. E então, ele continuou pensando em Deus falando com ele, e ele queria isso. Mas ele tenta fazer isso por meios terrenos. Você frequentemente vê o povo de Deus tentando usar meios humanos para conseguir o que eles querem, como Abraão com Agar. Então você lê aqui em Gênesis capítulo 27. Desculpem, vamos para Gênesis. Sim, eu deixei de fora a parte sobre. Então, eu não coloquei nas notas, mas eu sei o que está na Bíblia. Então, um dia, Jacó está cozinhando e ele quer o direito da primogenitura. E Esaú chegou da caça, está faminto e ele está fraco de fome. Esaú vivia do estômago. Ele era tipo carnal. Na verdade, uma das coisas que você descobre sobre Jacó e Esaú é que um deles meio que representa o espírito. Jacó queria uma bênção espiritual, Esaú queria o aqui e agora. E Jacó, vendo seu irmão com fome, ele explora o momento, ele cuida de ovelhas, ele tem sua tenda de pastor, ele tem seu guisado de pastor. Ele diz, irmão, tens que me dar alguma coisa, eu estou morrendo de fome. E ele disse, bem, eu vou fazer um trato com você, eu te dou um pouco de comida, mas venda-me sua primogenitura. Sem pensar duas vezes, ele disse, para que primogenitura? Eu estou morrendo. Então ele dá um pouco de feijão, lentilhas e um pedaço de pão. E a Bíblia diz que Esaú desprezou seu direito, ele não se importou, não apreciou, não valorizou aquele direito de primogenitura. Então ele vende para seu irmão. Mas Jacó, ainda não satisfeito, quer ter certeza de que ele também vai receber do pai. Continuando a leitura, você encontra aqui em Gênesis capítulo 25, Gênesis 27, é onde você encontra... Na verdade, vamos ler juntos, porque é uma passagem longa. E aconteceu que, verso 1, quando Isaque era velho e seus olhos estavam fracos e ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho. E ele disse, filho, e ele disse, estou aqui. Ele disse, eis que agora estou velho e eu não sei o dia da minha morte. Portanto, agora pegue suas armas, sua aljava e seu arco, e vá para o campo e traga uma caça para mim. Faça uma comida para mim como eu gosto, traga para que eu possa comer, para que a minha alma possa abençoá-lo antes que eu morra. Eu não sei por que Isaque tinha tanta certeza de que ele ia morrer, na verdade ele viveu cerca de 60 anos depois disso. Mas quando ele ficou cego, ele pensou, eu vou morrer agora. E ele disse, antes de eu morrer, como se sabe, Abraão talvez tenha feito isso com ele, ele queria impor as mãos sobre seu filho e passar adiante aquela bênção divina para seu filho. Agora, Rebeca está sempre ouvindo o que Isaque está dizendo porque ele não percebe já que ele é cego. A Bíblia nos diz que esses pais não são muito prudentes no que diz respeito ao favoritismo. Isaque amava Esaú. Ele adorava ouvir as histórias masculinas dele no campo e caçando. E ele diz, eu estava lá e havia um leão de um lado, um urso do outro, eu tive que dividir a minha flecha. E tinha todas essas histórias. E Isaque adorava ouvir isso e comer a carne de veado selvagem que ele trazia. E ele estava cego e não podia ver quão peludo ele era. Eu acabei de dizer isso. Então ele favorece Esaú. Rebeca favorece Jacó. Os pais não devem mostrar favoritismo às crianças, embora eles sempre o façam. Eu ouvi sobre 2 meninos que estavam se matriculando na escola um dia. E o professor estava escrevendo informações pedindo seus aniversários. Eles disseram que eram irmãos. E um disse, eu tenho 10 anos e nasci em 13 de abril. E o outro disse, eu tenho 10 anos e nasci em 23 de abril. Ele olhou e disse, como isso é possível? E o mais velho disse, um de nós é adotado. Sem pensar, o professor disse, qual dos dois? E o mais novo disse, não sabemos. Perguntamos ao nosso pai, ele disse que faz tanto tempo, ele esqueceu, ele nos ama da mesma forma. Então os pais precisam ter cuidado para mostrar o mesmo amor por seus filhos.
Então, Rebeca queria que Jacó tivesse o direito de primogenitura. Agora, Deus não disse a Rebeca, quando ela estava grávida, que o mais jovem teria essa bênção? Aqui, Isaac está se preparando para abençoar e ela pensa, eu vou ajudar Deus. Como Sara querendo ajudar a Deus, dando Agar para Abraão. Isso nunca acaba bem. Estão usando o engano. E ela diz ao seu filho, disse a Jacó no verso 6, eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo, traze-me uma caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu possa comê-la, como um jantar de aliança, e te abençoe na presença do Senhor antes da minha morte. Por isso, meu filho, obedeça a minha voz conforme eu te ordeno. Ela disse, eu estou te dando uma ordem, eu sou sua mãe. Vá agora ao rebanho, traga para mim 2 cabritos escolhidos, e eu farei com eles uma comida saborosa, como o seu pai gosta. Ela disse, eu sei o que ele gosta. É tanto ketchup lá que ele nem sabe a diferença entre cabra e veado, mas enfim, eu sei como fazer. Então traga para mim. Então você leva para o seu pai para ele comer e te abençoar antes da sua morte? E Jacó já está ficando preocupado com esse plano. Ele diz para sua mãe, Rebeca, a senhora viu que meu irmão é peludo e eu tenho pele lisa. Talvez meu pai vai me sentir e vou parecer um enganador para ele. Eu serei como um Jacó para ele. É o que isso significa? Serei um enganador para ele e trarei maldição sobre mim ao invés de bênção. Mas sua mãe disse, deixe a maldição cair sobre mim, meu filho. Apenas obedeça a minha voz e vá buscar. Aquela maldição meio que voltou para Rebeca e ela acabou sendo separada de Jacó. Quando ele sai para buscar uma esposa, ela nunca mais o vê. E ele pegou as 2 cabras e trouxe para sua mãe. Sua mãe fez uma comida saborosa como seu pai gostava. E Rebeca escolheu roupas de seu filho mais velho Esaú, que estavam com ela. E isso é meio estranho porque os meninos agora têm cerca de 70 anos. Claro que Jacó viveu até os 147 anos, o que significa que ele ainda não está na meia-idade. Eles viviam muito mais naquela época. E naquela época ele parecia ter, talvez, 40 anos. E eu estou pensando que a mãe ainda tem roupas dele em casa. E ela tem roupas de Esaú, e Esaú já é casado nesse momento. Ela pega suas roupas, provavelmente roupas para ocasiões especiais e festas. Ela tem essas roupas. Ela as leva e as coloca em seu filho mais novo. Agora, isso é muito importante, falando sobre os tipos de Cristo. Ela coloca as peles dessas cabras sacrificadas nas mãos e em volta do pescoço dele, onde o pai pode sentir. E ela deu a comida saborosa e o pão, observe a palavra pão, a sacrifício, a pão, que ela havia preparado nas mãos de seu filho Jacó. Então ele foi até seu pai e disse, meu pai! E ele disse, aqui estou. Quem é você, meu filho? Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, seu primogênito. Ele vem em nome do primogênito. Embora não seja. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça para que a tua alma me abençoe. Então Isaque disse a seu filho, como é isso que tão cedo a achaste, meu filho? E aqui diz, e ele ficou chateado, ele diz, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Sua visão era ruim, mas sua audição era melhor, e ele pensou, não parece muito com Esaú. Então Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, ele o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são as de Esaú. Agora Esaú devia ser muito peludo, porque a mãe costurou luvas de pele de cabra nele. E Isaque sente isso e apalpa sua nuca e disse, sim, esse é o meu menino. Parece uma cabra. E diz que ele não o reconheceu, porque suas mãos eram peludas como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. Deixa só eu terminar de ler aqui e depois eu comento. Então ele disse, você é mesmo meu filho Esaú? Novamente ele diz, eu sou. E ele diz, traga para perto de mim, eu comerei da caça de meu filho, para que eu possa abençoá-lo. E ele comeu e trouxe vinho para ele. Você notou que eu mencionei pão, e ele pegou o vinho e ele bebeu. E seu pai disse, chegue mais perto e deixe-me beijar-te, meu filho. Ele chegou perto, beijou e sentiu o cheiro da sua roupa. E ele acaba abençoando esse filho. Ele abençoa, o Espírito Santo vem sobre Isaque. E ele lhe dá a bênção do primogênito. Agora observe que Jacó
não merece a bênção do primogênito. Mas ele coloca o manto do irmão mais velho e há um sacrifício que cobre a sua pele lisa. Então o pai sente, ele cheira o primogênito e ele consegue. Jesus também proveu uma vestimenta para que sejamos aceitos pelo Pai. Houve um sacrifício feito para nos cobrir, para que o Pai possa então nos abençoar. Havia vinho e pão na nova aliança que foi feita com você e comigo. Essa é uma bela ilustração do plano da salvação. Agora, Deus não está dizendo que devemos enganar ninguém, você entende? Mas o Senhor pisca para os nossos pecados por causa de Jesus. Ele fecha os olhos para os nossos pecados. Quando nós oramos, não oramos em nosso nome, oramos em nome do nosso irmão mais velho. E então recebemos a bênção que pertence a Jesus. Você entende isso? É uma belíssima analogia. Na bênção, eu não vou ler tudo, mas olhe no verso 29, ele diz exatamente o que Deus disse a Abraão. Maldito seja todo aquele que te amaldiçoar, e abençoados sejam aqueles que o abençoarem. E o verso 30, aconteceu assim que Isaque terminou de abençoar Jacó, e Jacó mal tinha saído da presença de Isaque. Esaú chega de sua caçada e presenteia seu pai com a grande refeição. Isaque vai e... Quem é você? Eu sou teu filho. Do que você está falando? Eu acabei de comer. Isaque começa a tremer. E ele diz, alguém veio e tomou tua bênção. Esaú perde a bênção para que Jacó possa recebê-la. Jesus sofre para que possamos receber. Eu estou supondo aqui a história do Evangelho. Para mim está muito claro. Agora, essa é uma poderosa analogia. E eu quero que você perceba, deixe-me ver se esqueci alguma coisa. Sim, é claro, então ele tem a fragrância de seu filho. E nós oramos em nome de Jesus. Agora, por causa disso, Esaú pensa em matar seu irmão. Jacó precisa se esquivar, como dizem. E Isaque e Rebeca dizem que talvez seja um bom momento ir e encontrar uma esposa onde ele também encontrou. Voltar para a terra natal. E eles o mandam embora e ele sai com certa pressa. Jacó depois diz, eu saí com nada além de um cajado na mão. E ele sai com uma mochila e uma bengala e se sente como se separasse da família pela primeira vez em sua vida. E ele está numa região conhecida como Betel, porque Jacó deu o nome. Ele vai dormir, mas não tem nada além de uma pedra como travesseiro. E durante a noite ele tem um sonho. E no sonho ele vê uma escada suspensa do céu à terra. E ele diz, isso está em Gênesis 28. Ele sonhou e eis uma escada. É a única vez que você vê a palavra escada na Bíblia. Uma escada foi posta na terra, seu topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que torna possível para os anjos responderem nossas orações? É essa escada. E o que essa escada representa? A Bíblia nos diz que quando Natanael encontrou Jesus, João capítulo 1, verso 51, Jesus disse, eu vi você orando na figueira. Ele disse, tu és o rei de Israel. Ele disse, isso te impressiona? Você verá coisas ainda maiores do que esta. Toda certeza, eu digo, daqui em diante verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, através, não de uma escada, mas do Filho do Homem. A cruz de Cristo é o que se transforma na escada entre o céu e a terra. O sacrifício de Cristo é o que nos permite ser protegidos pelos anjos. Eles levam nossas petições perante Deus. Jesus é o canal através do qual todas as bênçãos, os anjos bons, toda a bênção vem de Deus por meio de Cristo. Amém? Então ele tem um sonho e ele acorda e Jacó diz, uau, esse lugar é sagrado e eu não sabia. Eu estava na presença de Deus. Eu não percebi. Então ele chama o lugar de Betel e a pedra que ele usa como um travesseiro, e ele coloca a pedra ali e ele a levanta para que ele possa encontrá-la novamente mais tarde. E você também descobre que Jacó era muito forte. Então ele faz sua jornada e volta para a terra de Arã, Mesopotâmia. E ele chega e tem alguns pastores que estão ali e ele disse, eu estou procurando por meus parentes da minha família.
É aqui que eu encontro Naor? Sim, na verdade, ali vem vindo uma das filhas de Labão, Raquel. Jacó diz, por que não dão água para as ovelhas? Estamos esperando todos os pastores chegarem. Tem uma pedra na boca. A Bíblia diz que Jacó tira a pedra, dá água ao rebanho. Raquel chega e a Bíblia diz que ela era linda, outro símbolo para a igreja. Diz que ele a beijou e chorou. Devia ser mesmo linda. E aí, ele acaba indo para Labão e ele fica uns dias, eles comemoram para conhecer a família, e ele diz, você é um bom pastor, eu posso ver. Ele disse, por que não fica conosco por um tempo? Jacó está sempre barganhando. Ele fez uma barganha quando usou a pedra como um travesseiro. E ele disse, Senhor, se tu cuidares de mim e me trouxeres de volta para casa, tudo que me deres, 10% é teu. Jacó está sempre fazendo acordos. E ele diz a Labão, veja, eu vou te servir 7 anos por tua filha Raquel. É o suficiente. Tem uma bela passagem aqui onde nos diz que todo o tempo que ele serviu a Labão por Raquel parecia dias por causa do amor que ele tinha por Raquel. Não é assim que você quer trabalhar para o Senhor? Nem parece um trabalho por causa do amor que você tem. E então, quando chega a hora do casamento, 7 anos se passam, ele disse, me dê minha noiva, o tempo acabou. Depois eles tiveram festas e Labão provavelmente deu a Jacó muito vinho, e quando chegou a hora de ir para a câmara da lua de mel, a Bíblia diz que Jesus foi preparar um lugar para nós. Isso está no contexto de um casamento hebreu, que com um véu, em vez de Raquel entrar, Labão envia Léia, a primogênita. E a Bíblia diz, eis que de manhã, eu preciso falar com Jacó sobre isso no céu. Diz, eis que é Léia. Como ele não sabia isso? É incrível. Ele devia estar drogado ou algo assim, eu não sei. Mas Jacó, que enganou seu pai, tem um ditado na rua que diz tudo que vai, volta. Jacó havia enganado seu irmão e ele foi enganado por muito tempo. Então, ele diz, o que você fez? Nós esquecemos de te dizer. Primeiro nós casamos a primogênita em nosso país. E você espera até depois da lua de mel para me dizer? E ele disse, mas eu te dou, Raquel, você só tem que trabalhar mais 7 anos. Então ele cumpriu 1 semana, 7 dias de tempo exclusivo com Léia. Então tiveram um outro breve casamento e ele acaba ficando com as 2 irmãs. E ele acaba pegando as aias delas também. Essa é uma longa história, não temos tempo. Você percebe que Jacó cobre capítulo 25 ao 50 de Gênesis. Tem muito de Jacó aí, ele entra e sai da história. Então, enquanto ele está com Labão, o Senhor o abençoa. Ele acaba trabalhando 21 anos. 14 anos por suas esposas, mais 7 anos por seus bens materiais. Seus rebanhos e manadas aumentam tanto que eles ficam maiores do que o de seu sogro. Labão é ameaçado e ele disse, olha, eu não posso com isso. Ele começa a querer tomar o que é de Jacó, então Jacó foge. Labão os alcança depois de alguns dias e eles finalmente fazem as pazes. Labão volta e eles fazem um pacto de não machucar um ao outro. Agora Jacó está voltando para sua terra e a Bíblia nos diz que seu irmão está vindo com 400 soldados. Esaú não esqueceu o que aconteceu. Ele pensa, Jacó está vindo, papai está velho, ele está esperando o papai chegar a morrer, ele acha que vai receber a porção dobrada. Eu vou resolver isso de uma vez por todas. Então Esaú vem no caminho. Jacó então divide sua família, ele diz, quer saber? Se eles vão nos destruir, talvez metade vai escapar. Então ele divide a sua família. E depois ele sai sozinho, ele atravessa o Val de Jaboque e ele ora. E agora você lê em Gênesis 32, verso 24, Jacó foi deixado sozinho, e um homem lutou com ele até o raiar do dia. Quando ele viu que não prevaleceu contra ele, ele tocou a juntura de sua coxa, e a articulação do quadril de Jacó ficou fora do lugar enquanto ele lutava. E ele, esta figura celestial, ele disse, deixe-me ir, porque o dia está raiando, parece a Cinderela que vai se transformar em uma abóbora ou algo assim. Deixe-me ir, o dia está raiando. Ele disse, não vou deixá-lo ir enquanto não me abençoar. Ele disse, qual é o teu nome? Deus sabe o nome dele? Ele disse, Jacó, que é enganador. E ele disse, você não será mais Jacó, mas Israel,
Porque você lutou com Deus. Com quem Jacó lutou? Ele está orando a Deus, ele está em luta com Deus, preocupado com sua família, preocupado com o cumprimento da aliança, tentando levá-los para a terra prometida. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. No dia anterior, ele estava lutando com Labão. E Jacó perguntou: diga-me o seu nome, eu oro. E ele disse: por que você pergunta o meu nome? E ele o abençoa ali. E então Jacó chamou o nome do lugar Peniel. Ele disse: porque eu vi a face de Deus e a minha vida foi preservada. Com quem ele estava lutando ali? Ele estava lutando com o Senhor. Ele estava lá no jardim, orando para que Deus perdoe seus pecados. Ele quer voltar e ver sua família. Parece que ele vai ser destruído. E ele está lutando. Agora, você consegue pensar em outra pessoa que lutou no jardim do Getsêmani? Veja alguns dos paralelos da luta de Jacó e a luta de Jesus. E eu quero agradecer a Branca Polidiak. Ontem à noite eu estava estudando este mesmo assunto e ela me enviou um estudo que estava fazendo. E eu peguei emprestado alguns pontos que estavam muito bons. Veja a comparação aqui. Jacó e Jesus estão voltando para casa depois de uma longa ausência. Jesus está a caminho de Belém quando ele vai para o jardim do Getsêmani. Jacó está voltando para Siquém. Nomeando o lugar onde ele encontra os anjos, Maanaim significa 2 acampamentos. Jacó divide sua grande família com 11 filhos em 2 acampamentos. Jesus, no jardim do Getsêmani, divide os 11 apóstolos. Lembre-se que Judas é deixado em 2 grupos. Ele leva Pedro, Tiago e João. Então ele se separa deles. Jacó divide sua família e então se separa e ora. E Jacó ora. Ambos estão lutando com Deus. Sabendo que Esaú está chegando com soldados, Jacó ora a Deus por proteção para ele e sua família. Pela aliança ancestral de se tornar uma grande nação que está em perigo, Jesus ora por seus discípulos e pela vitória do Evangelho que está em jogo. Jacó se refere a si mesmo como um servo, Jesus se refere a si mesmo como um servo. A família de Jacó tem 11 filhos, eles cruzam o Vale do Jaboque, indo para o Getsêmani. Jesus e os 11 discípulos cruzaram o Vale do Cedron. Jacó é deixado sozinho, Jesus está sozinho. A propósito, Jeremias diz que todos passaremos por um tempo de angústia de Jacó. Jacó luta com um homem, é Deus, à noite. Jesus luta com Deus, o cálice que ele tem que beber. E diz que, estando em agonia, ele orou com mais fervor. A palavra agony vem da palavra agonia, que significa luta pela vitória, e é de onde vem a palavra agonizar. A luta de Jacó foi física, a luta de Jesus é espiritual. O anjo se afasta de Jacó, o pai se afasta de Jesus. Depois de vencer a luta, Deus dá um novo nome a Jacó. Jesus dá um novo nome aos vencedores. Você encontra isso em Apocalipse 3, verso 12. Jacó encontra Esaú, que vem com 400 homens. Após grande luta e oração, Jesus encontra Judas, que vem com uma grande multidão e porretes. Marcos 14. Então, quando Jacó e Esaú se encontram, há um beijo, assim como quando Judas e Jesus se encontram. Agora eu entendo que a partir deste ponto a história diverge. Por causa da oração de Jacó, o coração de Esaú muda e ele o perdoa. E então, Esaú vai para o sudeste e Jacó vai para o oeste. Mas você vê os paralelos dessa luta no jardim? E Jesus lutou no jardim, a luta com Deus. E todos nós temos uma luta. A Bíblia nos diz que a grande luta que temos é com nós mesmos. E todos nós vamos ter essa batalha. A Bíblia nos diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo e os lugares altos das trevas. Efésios capítulo 6. Todos teremos que lutar e alguns terão que lutar todos os dias. Mas a Bíblia nos diz que Jacó resistiu ao Senhor e diz: eu não vou te deixar até que tu me abençoes. Devemos nos apegar às promessas de Deus. Encontramos essas promessas em sua palavra, amém? Agora eu pensei que talvez seja um bom momento para encerrar. Após essa experiência, Jacó manca o resto da sua vida porque o anjo tocou seu quadril e ele até voltou a andar, mas ele mancou o resto da sua vida e ele nunca esqueceu dessa luta. Às vezes é na aflição que aprendemos as maiores lições.
E então ele está indo para o sul, e você lê em Gênesis capítulo 35, 16. Depois partiram de Betel, e faltando ainda um trecho para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e custou-lhe o dar à luz. Quando estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou ao filho Benoni, que significa filho das minhas dores. Mas seu pai chamou-lhe Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita. Jesus primeiro veio como um filho de dores. Isaías 53, ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Mas depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele ascendeu à direita do Pai e se tornou o filho da mão direita. Podemos ler isso em Hebreus. Olhando para Jesus, que suportou a cruz desprezando a vergonha e se sentou à direita do trono de Deus. Note, a Raquel morre dando à luz, após uma viagem para Belém. E o último filho de Jacó é chamado filho da minha mão direita. Vocês veem o evangelho nessa história, amigos? Isso soa familiar? Podemos ver os ecos da história de Jesus e o plano da salvação por meio de tudo isso. E das provações pelas quais Jacó passou, aprenderemos mais sobre Jacó em estudos futuros. Tudo nos conta diferentes aspectos e temas do Evangelho, nos fala sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a importância da fidelidade. Fala às vezes sobre os juízos de Deus. Mas aprendemos sobre como Deus opera no plano da salvação e, acima de tudo, aprendemos sobre Jesus. Jesus é aquela escada que se estende da terra ao céu. Amém? Senhor, eu oro para reivindicarmos as promessas, lutarmos até nos apegarmos e recebermos essas bênçãos. Que o Senhor esteja com cada um aqui. Ajuda-nos a saber e lembrar que Tu és um Deus vivo, que tem um plano para nossas vidas, assim como fez com os patriarcas. Tu queres que recebamos essas bênçãos. Eu oro para que tomemos o manto do primogênito, para que Tu vejas a justiça de Cristo e possamos entrar no Teu reino. Abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém.